Bom dia, graça e paz, querido irmão, você que acompanha as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião, em Salvador, seja bem-vindo. Estamos hoje finalizando o nosso trimestre da nossa revista Compromisso, revista de adultos, que traz o tema Doutrinas Bíblicas. E ao longo desses 3 meses, aprendemos um pouco sobre as principais doutrinas bíblicas. E hoje vamos concluir com uma doutrina, um tema não tão fácil de se falar, de se abordar, porque mexe com sentimentos, com lembranças, com emoções, para alguns dúvidas, incerteza e até medo sobre a morte. O título é A Morte, Justos e Ímpios. É certo que todos nós sabemos e podemos afirmar que a morte é a coisa mais certa da vida. Não tem como fugir, não tem como escapar. É um fato triste, lamentável, mas é um fato que não podemos fugir, temos que encarar. E aqui nós não queremos trazer toda a luz acerca do tema, até porque não temos tempo, mas trazer um pouco, mostrar um pouco o que a Bíblia fala a respeito da morte. A morte é um tema presente em todas as culturas, em todas as religiões, mas cada uma, no caso das religiões, aborda dentro de uma temática específica, com base nas suas crenças. Nós teremos então nesses momentos a oportunidade de falar um pouquinho da morte dentro da perspectiva bíblica. O que a Bíblia fala, a Bíblia fala sobre a morte. Então nós já vimos que ela é um fato, não tem como fugir. E eu acho interessante, e eu vou falar daqui a pouco, algumas coisas curiosas, né, que eu acho que vale a pena considerar. Mas antes de falarmos, vamos para o texto bíblico, um dos textos bíblicos. Está lá em Gênesis, né? O livro do começo, a palavra Gênesis quer dizer início, começo. No capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 17, diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Querido, aqui nós temos a palavra, né? Aparece a palavra morte. E essa palavra, ela vem como consequência de um castigo possível se o homem desobedecesse a Deus, quando Deus disse que ele não deveria comer do fruto. E nós sabemos, através do relato bíblico, que o homem, por conta do seu livre-arbítrio, ele desobedece a Deus e, consequentemente, a morte então vem como castigo. Então aqui nós temos a palavra morte, mas ela vem acompanhada da palavra antecedida da palavra certamente seja certa. Não tem como escapar dela. Mas se atentarmos para o texto necessariamente também, mas necessariamente não está falando da morte física. Ou seja, se há morte física, há a morte espiritual. A morte física é o fim da nossa existência humana, é o fim da nossa matéria, quando nós, de fato, deixaremos esse corpo, deixaremos esta carne, ou seja, todos nós, não obstante a idade, não obstante
a cor, a classe, a crença. É esse ponto curioso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. É a primeira coisa que nós entendemos e eu quero aqui dizer que eu chamo isso, né, democratização da morte. A morte é democrática. Democrática no sentido de que não poupa ninguém, não classifica e não separa pobre de rico, brancos de negros, europeus de africanos. Todos morrerão. Então essa primeira morte. Então a morte física ela vem como consequência também da desobediência, uma vez que o homem foi criado para dentro de um projeto de viver eternamente. Mas esse projeto ele é interrompido pelo pecado e, consequentemente, a morte vem como pecado. Mais tarde, quando nós lemos o apóstolo Paulo, ele vai falar um pouco sobre esse tema, mas agora no sentido espiritual da palavra, quando nós vamos para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Esse é um texto interessante. Quando no capítulo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele fala muito, né? Ele fala um pouco a respeito do pecado e das consequências que o pecado traz para o homem. Então ele diz aqui que a morte, nós vamos ler, a morte é a separação do homem de Deus. É quando o homem se separa de Deus. A morte espiritual é quando o homem estará eternamente separado de Deus. E ele vai dizer isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, o versículo que conhecemos bastante, que diz: pois todos pecaram e destituídos, mortos, ou carecem da glória de Deus. Ou seja, a morte, não só a morte física, mas a morte espiritual. É quando o nosso espírito, por conta do pecado, ele é separado de Deus. Quando nós falamos da democratização da morte, falei com vocês, né, que abrange a todos, independente de classe, de status, mas o autor chama a atenção a respeito de que a morte, ela não faz acepção, não faz separação de justos e ímpios. Tanto o justo, ou seja, quem é o justo? Aquele que foi justificado através do sacrifício do sangue derramado por Jesus Cristo na cruz, que torna o pecador justo, por conta de que Jesus pagou o sacrifício. Mas o ímpio, quem é o ímpio? É aquele que não teme a Deus, aquele que não conhece a Deus, aquele que não serve a Deus, aquele que é inimigo de Deus. O autor diz que tanto o ímpio como o justo vão morrer. Essa ideia é uma ideia, inclusive, do Antigo Testamento, quando não havia essa compreensão que Jesus traz e que o Evangelho traz, ainda que diminuta, ainda que vaga a respeito da morte, das coisas que acontecerão pós-morte. O Antigo Testamento fala um pouco de que tanto bons como maus vão ficar no mesmo estado, no mesmo estágio. A palavra mais usada no Antigo Testamento para morte é Sheol, ou Seol, quer dizer lugar comum de sepultura. Quando nós estudamos a palavra e vamos entrando então em outros textos, principalmente no Novo Testamento, a luz vem clareando e trazendo algumas coisas novas acerca do tema. Então nós já vimos que a morte ela é democrática, ela é comum a todas as pessoas. Não tem quem escape dela, não tem dinheiro no mundo, não tem alguém que possa comprar a morte.
Algumas pessoas, é bem verdade, que podem até adiar um pouquinho, né, por conta de condições financeiras, bons planos de saúde, bons hospitais, mas mesmo assim, quando ela chega, a pessoa morre na SAMU, no carro da SAMU, no Hospital do SUS, ou no Albert Einstein, em São Paulo. Quando ela chega, ela não escolhe momento nem hora. E nós então vamos pensar no seguinte: a morte ela é democrática no sentido físico de finitude, de fechar um ciclo aqui, que é esse ciclo físico, material. Mas a Bíblia nos apresenta a realidade da morte espiritual. A morte espiritual é quando o homem está separado eternamente, viverá eternamente separado de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta, ele vai falar no versículo 21 sobre a morte como consequência natural do pecado. Ele diz: todos pecaram. Separados estão da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo nos apresenta essa separação, ele aponta para a solução do homem e para o homem viver eternamente, ou seja, a vida pós-morte. A morte física dá fim ao homem físico. Mas o homem não é só físico, o homem não é só matéria. Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito, alma e corpo, a depender da ótica. Então, nosso corpo veio do pó e ao pó voltará. E o nosso espírito? Natural seria voltar para Deus. Mas veja que o homem pecou, a conta foi aberta no Gênesis, o saldo negativo, e essa conta precisa ser fechada para que agora, de fato, o homem goze, depois de morto, dessa vida eterna. Então esse homem é dado a possibilidade de viver eternamente com Deus ou viver separado de Deus eternamente. E a solução apresentada para esse problema está em Jesus Cristo. Jesus Cristo garante a todos aqueles que creem nele vida eterna. O texto que nós afirmamos como áureo, texto áureo da Bíblia, todos conhecem de cor, é João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, ou seja, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a eternidade com Deus é uma realidade, e isso nós decidimos aqui, no momento em que você, quando nós entregamos, já fizemos isso, mas aqueles que não fizeram, o momento de entrega da sua vida a Jesus Cristo. Isso aqui nós aprendemos nas Escrituras. É por isso que Paulo, ele escrevendo no versículo 23, ele diz que o problema do homem é o pecado e a consequência do pecado é a morte, mas nos 24 e 25 ele aponta para a solução quando ele diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Jesus Cristo, ele, mediante o seu sacrifício, mediante a nossa fé nele, nós somos salvos, temos os nossos pecados perdoados e temos a vida eterna como
garantia como recompensa. Esse é um fato. Um outro fato, para muitos, que é difícil de entender, ou alguns têm medo ou dúvida, é o que acontece com o homem depois que morre. Interessante, eu estava vindo essa semana do supermercado, encontrei uma mulher na rua falando sozinha. Não aparentava ser pessoa de rua, morador de rua, uma pessoa aparentemente normal, bem vestida, mas falando sozinha. E de repente a conversa chegou a mim, eu perguntei qual o problema, minha senhora, e ela falando alguma coisa da igreja. A terceira vez, ela dizendo, a terceira vez que eu vou lá para encomendar a missa de fulano, e até hoje ele fica me perturbando, me abusando. Eu achei aquilo curioso e fui dando corda. E ela dizendo que ela estava pela terceira vez indo na igreja, acho que de São Judas Tadeu, encomendar uma missa para o marido que tinha morrido. Mas sim, ela estava muito chateada com a igreja, porque na missa foi citado o nome dela. E ela disse que não podia, que não tem como, não pode associar o nome de quem morreu a quem está vivo. E aquilo ali me chamou a atenção de imediato. Eu achei que ela provavelmente não tinha também o juízo muito bom, mas eu aproveitei para dizer, minha senhora, a senhora acredita nisso? Morreu, acabou, não há ligação alguma entre vivo e morto. A Bíblia fala que não tem. Seu marido morreu, ele está lá, a senhora está aqui, não tem condições alguma. E fui tentando explicar. Ou seja, essa é uma forma também que nós, mas alguns pensam diferente. A Bíblia fala que a morte é a separação da vida física terrena para o que alguns chamam de plano, né? Não gosto muito dessa palavra não, mas para a vida eterna, seja ela com Cristo ou sem Cristo. E nós cremos que entre os vivos e os mortos não há comunicação alguma. Morreu, está lá, nós vivos estamos aqui. Podemos pensar em alguns textos, que são poucos, e aí cabe uma discussão a respeito do tema, desse tema, é o que acontece com o homem depois que morre. Alguns creem, nós batistas defendemos a consciência, a pessoa que morre, ela está em outro local, não sei a denominação que você dá, alguns vão chamar de seio de Abraão, de terceiro céu, ou de antessala do céu, o local onde está reservado para aqueles que morreram, todos que morreram, separando-se, morreram em Cristo, que estão lá guardando o juízo e, consequentemente, a ressurreição, e outro local onde estão aqueles que já partiram sem salvação. Então, isso pode abrir para alguns, né, abre uma discussão. Alguns creem que alguns grupos, inclusive de evangélicos, né, que pregam sono eterno, depois que morre o homem, está no estado de inconsciência, dormindo, serão acordados e para a ressurreição, com base em alguns textos da Bíblia que usa a palavra sono como um sinônimo de morte. O próprio Jesus fala a respeito de Lázaro, né, dizer que não dormia. Então, o que nós entendemos se dá por conta de alguns textos que a Bíblia fala. Então, o primeiro texto que nós encontramos, esse que eu falei, né, é de Jesus, quando ele cita a parábola do rico e de Lázaro. Lázaro morre, vai para o seio de Abraão. O rico morre e vai para o Sheol. Há um abismo entre eles, e na parábola o rico pede que alguém vá lá e dê um pouquinho, né? Molhe um pouquinho a sua língua, ou seja, um esforço que não existe. Isso é um fato que me faz entender que
não há comunicação entre vivos e mortos. Uma outra passagem também, ainda ontem discutindo aqui em casa com minha filha e minha esposa, com base num fato, né? Aconteceu no Rio de Janeiro, a prima de minha esposa perdeu um bebê, 6 meses, ontem. Teve que fazer um parto cesariano, teve que sepultar por conta do tempo e do peso. E o pai, né, o primo de minha esposa, novo, primeiro filho dele, ela já tem filho rapaz, uma menina de 6 meses chamada Zoe. E ele botou um texto grande no Facebook, e o pai dele, que é pastor, que mora no Amapá, falou um texto grande falando, acalmando ele, dando palavras de conforto e carinho. E no texto ele falou de que ele crê que era temporário, que daqui a uns dias estarão todos juntos, encontrarão com Zoe no céu. E aqui em casa abriu-se uma discussão a respeito, né? Eu particularmente não creio nesta coisa que para muitos é um conforto, né, de que no céu nós nos encontraremos, nos reconheceremos, novamente seremos uma família. Isso eu creio, até com base em alguma coisa que Jesus falou. Lembra que Jesus falou a respeito do casamento, quando ele disse que no céu não se casa nem se dá em casamento? Isso porque alguém pergunta a ele, né, uma mulher casa, o marido morre, e no céu ela casa de novo, no céu ela vai ser esposa, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando, se Jesus está dizendo aqui claramente que no céu não se casa nem se dá em casamento, ele está falando que não haverá vínculo humano, vínculo familiar, vínculo afetivo como aqui hoje. Se isso serve para marido e mulher, penso eu, também sirva para os determinados membros de uma família. Eu penso que não haverá uma nova identificação de quem morreu. Vou encontrar meu irmão, não. Eu penso que nós estaremos todos lá. Primeiro, os que estarão no céu já estarão no processo de glorificação. Novos corpos. Corpos glorificados. Você pode me perguntar, mas com a mesma aparência? Não sei, irmão. Isso, sinceramente, eu não sei. Aí minha esposa, mas Jesus apareceu com o corpo glorificado. Sim, Jesus apareceu, mas ele veio e apareceu de forma humana. Tanto é que foi palpável. No céu não sei, nós não seremos carne. No céu não entra carne, seremos espíritos, corpos gloriosos. E eu creio que isso eu, irmãos, volto a insistir. Com base no que eu estudo um pouco, com base no meu entendimento, mas respeito quem crê diferente, quem acha que no céu vai novamente reencontrar amigos e familiares. Eu já estou me preparando para não. Eu acho que eu vou passar por alguém e vou dizer, te conheço de algum lugar. Uma vaga memória, porque acho que não haverá memória, lembrança do que ficou aqui na Terra. Então nós estabelecemos, e temos poucos textos na Bíblia, apenas hoje como que chama, um aperitivo, né? Alguma coisa para dar um gostinho na nossa boca. Nós temos poucos livros, poucos temas, mas o apóstolo Paulo, novamente, ele vai falar sobre esse tema na sua carta aos Tessalonicenses. Ele vai falar um pouco a respeito do tema, quando ele fala sobre a volta de Jesus, ele vai novamente abordar. Ele aqui vai falar que ele vai estabelecer uma ordem para os acontecimentos e os fatos a respeito dessas coisas que dizem respeito à vida eterna e à vida pós-morte, quando ele fala a respeito da ressurreição. Ele estabelece de que haverá uma ordem, os vivos serão arrebatados
e que os mortos em Cristo, ao soar da trombeta, ressuscitarão. Isso quer dizer que todos os mortos, todos aqueles que morreram, eles experimentarão a ressurreição. Isso é um fato porque Jesus Cristo, quando morre, ele ressuscita, e uma vez ele ressuscitando, ele garante também a ressurreição. Ou seja, a morte é um fato. Temporariamente, o homem está no estado de aguardo, ou seja, aguardando quando haverá a ressurreição. No versículo aqui interessante, no capítulo 2, 17, do capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses: ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligentemente com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou a coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O apóstolo Paulo aqui, de forma poética, ele fala do estado de orfanato, ou seja, a igreja, os crentes estavam órfãos com a partida de Jesus, mas que isso seria transformado em coroa, em alegria, quando da volta de Jesus, quando da vinda de Jesus. Então, queridos, a morte é um estado, infelizmente, que vem como consequência do pecado, mas a morte, ela aponta e ela traz a esperança para aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, de que não é o fim, de que haverá ressurreição para todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, e essa ressurreição acontecerá pós-vinda de Jesus Cristo, quando primeiro os vivos serão arrebatados, depois os mortos em Cristo ressuscitarão. Então a Igreja de Cristo hoje ela tem que pensar na morte como um fato, mas ela tem que pensar na vida. O tempo que nós temos aqui na vida, na Terra, a vida que nós temos ainda para viver, o muito que temos para fazer enquanto ainda temos fôlego, trabalhar enquanto é dia, a noite vem que ninguém pode trabalhar, ou seja, eu não sei se vou estar vivo ainda hoje, à noite ou amanhã, então hoje eu preciso me colocar na brecha, me colocar na presença de Deus, enquanto a morte não chega, eu não preciso trabalhar. Eu acho interessante usar, né, que uma expressão, chega até a ser engraçada, do compositor baiano Raul Seixas, quando ele fala, né, da morte, que fica esperando com a boca escancarada de dente, esperando a morte chegar. Não estejamos como essa pessoa citada na música de Raul Seixas, né? Não fiquemos esperando a morte chegar. Ela vai chegar, graças a Deus, não sabemos o dia nem a hora, isso está reservado a Deus, mas o fato é que não podemos fugir dela. A qualquer momento estaremos dando a Deus. #partiu. Então nós precisamos entender que hoje é o dia de vivermos na presença de Deus, o hoje de Deus. E que morrendo hoje ou amanhã, que tempo for, que você morra, mas morra com a sua vida nas mãos do Senhor, com a certeza de vida eterna. Essa lição é curta, em outra oportunidade nós falaremos mais acerca do tema. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, a sua família, que traga bálsamo para você, talvez que tenha passado por um período de luto, de sofrimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Amém.